meus queridos amigos e irmãos, começa mais um podcast bíblico. Vamos estudar mais da palavra, mais da Bíblia Sagrada. Inclusive, já prepare a sua e abra em Eclesiastes capítulo 10. É sempre importante a gente ter também a Bíblia física. Eu uso também a do celular, não tem nada de errado nisso, é bom a gente ter, até porque ali dá para comparar várias versões que a gente precisaria de vários livros para isso. Então é uma facilidade. Mas tenha também uma Bíblia física e aprenda a passear pela Bíblia. De repente você vai no culto e o pastor fala, abra em Filemon. Você fala, ué, tá na Bíblia isso? Temos que conhecer a Bíblia Sagrada e saber manusear essa espada, é a nossa arma da fé. Então tenha sempre uma Bíblia de papel, vá marcando, vá anotando, escrevendo e aí guardando aquilo que Deus fala com você, porque ou servirá para o seu momento agora, ou em algum momento na sua caminhada, ou para você ajudar alguém também, enfim. Tenha sempre a palavra fresca no seu coração e que você possa crescer bastante espiritualmente. Esse também é o propósito aqui do podcast bíblico. E vamos crescer juntos em sabedoria, crescimento espiritual para a glória de Deus. Não estou aqui sozinha, é claro, estou muito bem acompanhada e hoje estou tendo a honra de receber o pastor Bruno. Pastor, seja muito bem-vindo. Obrigado, dona Júlia, amigos de casa, amigos do estúdio. Eu tenho certeza que vai ser mais um programa muito abençoado e que Deus fale muito ao nosso coração e ao seu coração que está aí nos assistindo. Amém, que assim seja. Quem também está comigo aqui nos estúdios é o pastor Ricardo. Pastor, seja muito bem-vindo. Obrigado. Olha, é uma alegria poder estar aqui. Olha, vai ser muito forte o que Deus vai fazer. Papel e caneta, Bíblia aberta. Vamos aprender com o Espírito Santo. Exatamente. Já estamos nos encaminhando para o final de Eclesiastes. São apenas 12 capítulos, mas de muito conhecimento. E tenho certeza que Deus tem falado com você. Qual será o próximo livro? Isso aí, você tem que estar ligadinho no nosso Instagram para você saber, tá bom? O nosso Instagram é o @canal.cjc. Lá você participa das votações, porque sim, é o público de casa que escolhe qual será o próximo livro a ser estudado. Mas hoje, Eclesiastes, capítulo 10, o título aqui para mim é A loucura é a causa de muitas desgraças. Verdade. Nós aprendemos isso em Provérbios e continuamos nesse conhecimento em Eclesiastes. Mas, antes de entrarmos nesse estudo, vou pedir para o pastor Ricardo fazer aquela oração apresentando esse momento a Deus e convidando o Espírito Santo. Pastor, você dá essa bênção para a gente? Com certeza, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Pai, é no nome de Jesus que nós entramos em Tua presença e pedimos que o dom da sabedoria, o dom do conhecimento, da palavra revelada, encha todos os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Convidamos o Espírito Santo e ele está no nosso meio. Eclesiastes capítulo 10 é que a gente vai ver vários assuntos. Vamos tentar extrair ao máximo aqui de conhecimento desse capítulo. E nós vemos no versículo 1, vai dizer: assim como a mosca morta faz exalar o mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estutícia. Na linguagem de hoje vai dizer, assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume, assim também uma pequena tolice pode fazer a sabedoria perder todo o valor. Aqui a gente vê, né, uma realidade, uma triste realidade. A pessoa pode acertar 99%, mas cometeu um erro, acaba tendo ali a história manchada de certa forma, né? Claro, Deus restaura histórias com toda certeza. Um grande exemplo que nós temos é o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que a Bíblia Sagrada não faz questão nenhuma de esconder os erros dele, as intenções que ele teve no coração, de cometer ali um adultério e em seguida um homicídio, é algo muito sério, mas nós vemos ele tendo a sua história transformada também. Mas precisamos cuidar para não errar. O senhor concorda, pastor Bruno? Com certeza, isso é muito sério. Esse primeiro versículo já começa forte, né? Esse capítulo já chega chegando. Quantas pessoas, né, têm uma trajetória, uma história bonita, mas um momento infeliz, um momento em que não vigiou, um pecado, às vezes um ato bobo, uma palavra, uma reação que ele não vigiou,
mancha e mancha permanentemente a história dele. Então, apesar de ser um bom perfume, tinha tudo ali para ser um bom perfume, mas aquela mosquinha miserável, né, alterou a coisa, corrompeu a coisa. Mas me diga aí, pastor Ricardo, então eu não posso errar nunca mais. Deixou a mosca posar, né? A gente, quando está ali no alimento, a gente, né? A mosca, ela vem, né? É uma coisa... E é verdade. Mas aqui diz assim, né? Assim como a mosca morta faz exalar o mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultícia. Quem é o famoso em sabedoria? Somos nós. Uma vez um pastor pregou sobre isso. Ele falava para os pastores, nós pastores somos famosos em sabedoria. As pessoas vêm até nós para ouvir a pregação, nós temos uma palavra revelada, nós somos os famosos em sabedoria. Mas se tiver uma coisinha, como o pastor falou, ninguém usa uma roupa manchada, né? Mas vai ter uma mancha ali, perdemos uma bênção, uma oportunidade, decepcionamos alguém e o principal, o coração de Deus, como foi Davi, né? Se arrependeu, mas foi triste, né? Sim, a gente pode ver que Deus transforma histórias, né? Se você por acaso errou, que você volte para o caminho certo. Muitas vezes você pode ter caído, ter errado, e aí você fala, então acabou para mim. Não, Deus transforma histórias. Deus pode te fazer limpo novamente, alvo como a neve, pode fazer você limpo. Mas que a gente possa entender que haverão consequências. Nós citamos Davi aqui. E Deus perdoou o erro dele, mas a espada nunca saiu de sua casa. Então, assim, a Bíblia Sagrada, não só Provérbios, Eclesiastes, mas ela como um todo, é um livro cheio de conselhos para fazer você não errar. Então, se você atentar aos seus ouvidos, ouvir a voz do Senhor, se atentar aos cuidados, ao manual que nós temos, assim como, sei lá, uma geladeira, o celular tem um manual e aquilo é para preservar aquele produto, da mesma forma, nós temos o nosso manual para preservar o nosso tempo, a nossa vida, o nosso dinheiro, preservar as nossas emoções, no geral. Então, que nós possamos dar ouvidos à voz do Senhor, porque isso vai privar a nossa vida de muitos erros, não é verdade? Verdade. Seguindo aqui no versículo 2 e versículo 3, vai dizer: para quem é sábio, é muito natural fazer o que é certo, mas para o tolo, o natural é fazer o que é errado. Todos percebem que ele é tolo, até os que não o conhecem notam a sua falta de juízo. Aí a pergunta que eu lanço para você, né? Como é que as pessoas estão te vendo? Como é que as pessoas te enxergam? Pastor Bruno, um homem de Deus, uma pessoa cheia de sabedoria para compartilhar. Ou, de repente, sobre você tem alguma coisa ruim, não sei. A mosca morta aqui, né? Como diz o versículo 1. Ela fica voando, a mosca fica aqui, ó. Ela quer pousar. Ela quer pousar, mas a gente não pode dar lugar. Mas a questão é, como é que as pessoas te veem? O que o senhor acha, pastor Bruno? Na versão corrigida, né, e o 3, né, e até quando o tolo vai pelo caminho, lhe falta entendimento e diz a todos que é tolo. A gente pode falar o que quiser, mas nossas atitudes gritam, né? Vão dizer quem nós somos. A gente pode fazer propaganda de nós. Eu sou o cara, eu sou o tal, eu sei, eu faço, eu aconteço. Como eu já vi isso acontecer. Mas na hora de ver... Então é o seguinte, vamos lá, né? Você diz que é o craque, joga bola, sabe tudo. Então dá a bola, toca a bola para ele. Ele vai mostrar se ele sabe ou não sabe. Exatamente. Ah, eu sei fazer. Então bota ele para fazer, ele vai mostrar. Né? No caminho, no procedimento, as pessoas se revelam. Não adianta fazer propaganda enganosa, né? Exatamente, pastor. Vamos seguir aqui, porque tem muito assunto e pouco tempo. No versículo 4 vai dizer: se uma autoridade se zangar com você, não peça demissão. Erros sérios podem ser perdoados se você não perder a calma. Eu gosto muito desse texto na Arque, né, que diz: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixe do seu lugar, porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. Aqui a gente vê a necessidade da sabedoria ao reagir. Assim como o senhor falou, né, que o comportamento ele vai falar muito mais alto do que as palavras em si, a gente vê que a sabedoria no reagir, que é o comportamento, também vai falar bastante. Mas o que eu quero falar aqui também, inclusive,
Só voltando aqui, Provérbios 16, 32 vai dizer: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Ou seja, fala muito sobre essa inteligência emocional, esse domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo, uma característica do fruto do Espírito Santo. Mas o que eu quero trazer aqui também é o sentido espiritual. O senhor vai concordar, né, pastor Ricardo? Mas o senhor pode comentar também. Sim, já está na ponta da língua aqui. Fica à vontade. Nós usamos muito isso aqui para a vida espiritual, né? Sim. Levantando-se contra ti. Nós temos até esse governador, né? Não é o Cláudio Castro, não, mas é, né? Mas é o inimigo. Cláudio Castro é do Rio, né? Porque não sabe quem está em outro estado. É o governador, tá? Mas aqui está dizendo, levantando-se contra ti o espírito do governador. Quer dizer, aquela luta, aquela batalha. Até o pastor Jaime, acho que essa semana ele comentou, nós não podemos deixar a palavra por nada, nem por ninguém. E aqui também fala dos ataques, mas, por outro sentido, é o se controlar emocionalmente, é o conhecer você mesmo. Tem um provérbios que diz, né? O homem glutão, ele deve colocar a faca no pescoço. Então, eu acho que quando eu me conheço, eu vou conseguir me doutrinar, me disciplinar e aí agradar o Espírito Santo. E no sentido espiritual, a gente vê que você não pode se assustar, correr, né? Você Sair precisa... da sua posição, não. Não saia. Você é um filho de Deus, você tem autoridade, você não é justo por si, mas você é justificado pelo Senhor e a autoridade que você tem é por meio de Jesus. Então, use o nome de Jesus, você é um filho de Deus. Então, não saia da sua identidade, não perca a sua autoridade, se mantenha firme e fale a palavra. Lembra que eu falei de conhecer a palavra? Então, você precisa estar com a palavra no coração para que quando o espírito mal, contrário ao reino de Deus, se levantar contra você, uma declaração que seja, você tenha conhecimento para poder reivindicar, cancelar aquela palavra e trazer a bênção de Deus para a sua vida. No versículo 5 e o versículo 6... aqui a gente vai ver. Eu tenho visto neste mundo uma injustiça que é cometida pelos que governam. Eles colocam pessoas tolas em altos cargos e deixam de lado as pessoas de valor. Aqui a gente vê Salomão também falando de uma triste realidade que acontece, muitas vezes uma inversão de valores. E que se a gente for tentar quebrar a cabeça para entender, não vai dar certo, né, pastor Bruno? Isso acontece em todas as áreas, político, área empresarial, profissional, até no ministério. A gente vê essas coisas, né? Pessoas tolas, entre aspas, né? Pessoas que... talvez despreparadas. Despreparadas, o neófito, né? Que diz a Bíblia. Aquele que não está preparado, ser colocado porque é amigo do governador, é bajulador, porque algo nele interessa ao governador, né? No sentido geral da palavra. E ele é colocado ali. E eu já vi tanto disso acontecer. E o resultado é desastroso. É desastroso. É desastroso. Sim. E, por outro lado, quem tinha as qualificações, quem deveria estar ocupando, né, é rebaixado, é inferiorizado, porque ele não faz parte da bajulação, porque ele não responde a algum interesse escuso, ele tem princípios, ele não participa ali de coisas erradas, e esse aí é retaliado. E as consequências vêm, né? Existe sofrimento, né? Quando acontece. Quando o ímpio governa, o povo foge, né? Diz a palavra. Eu lembro também de um texto, não vou lembrar as exatas palavras, mas fala que um líder não pode fazer festas logo pela manhã, que diz, ou seja, comemorar muito cedo, falar muitas coisas e não cumpre com aquilo que fala, e também fala sobre isso de bajuladores. Tem que ter muito cuidado. Você que está em posição de liderança, se cerque de pessoas que vão aconselhar dentro da palavra, pessoas que sabem até mais do que você para poder te dar direção, pessoas que você está ali, às vezes, até ensinando, ok, mas cuidado com bajuladores, a gente tem que ter cuidado. É verdade, assim, quem é que nunca se decepcionou com o homem? Todos nós. Mas por quê? A verdade é, o homem maqueia. Os homens maqueiam. Então, não se decepcione se você decepcionou com alguém. Nós somos seres humanos, aquela pessoa é um ser humano, e acabamos nos maquiando, mas uma coisa é certa, Deus é fiel. Como o pastor falou, aí um foi preterido, não foi colocado, mas a alegria dele foi o que nós estudamos no capítulo 6, uns dias atrás. Não está nas coisas, mas em servir a Deus. Ou ele está lá, ou ele está aqui. Se olhar para o homem, vai se frustrar, né? E com certeza. Mas Deus vai honrar.
Deus honra. Deus sempre honra. Sim, ele vê certeza. aquilo que está escondido, né? Verdade. Ele, E só ele achou... um acréscimo, né? Pastor Ricardo, quem está em posições, né, de liderança, e quanto maior e mais importante essa posição, a gente tem que, nós pastores, né, passamos por isso, a gente tem que entender que todos os que vêm até nós, sem exceção, até os melhores, todos vão passar uma maquiagenzinha. Ninguém vai ser 100% sincero, ninguém é 100% verdadeiro nunca com quem está numa posição de autoridade. Sempre vai ter uma maquiagenzinha, vai ajeitar o que fala, né, tal, para agradar. E quem está nessa posição tem que pesar se essa pessoa está me tratando bem, verdadeiramente, ou com algum interesse. Tem que ser muito de Deus. Tem que ter o discernimento, tem que Não ter é à discernimento. toa que tem tantos conselhos na Bíblia para essa posição de liderança. A gente vai encontrar a palavra reis muitas vezes, né? Porque era a maior autoridade de governo que se tinha naquela época. Enfim, então nós precisamos aprender isso. É muita responsabilidade. Você pode falar, mas eu não sou líder de nada. De repente você é o líder da sua casa. Você é o líder de algum pequeno grupo que Deus confiou a você, eu não sei. Mas liderar é muita responsabilidade e também muita cobrança. Então esteja preparado para isso. Vamos seguir aqui e ver um pouquinho sobre a lei da semeadura, aqui em Eclesiastes 10, no versículo 8, que diz: quem abre um buraco cairá nele, quem derruba um muro será mordido por uma cobra, quem arranca pedras será ferido por elas, quem racha lenha acabará se machucando. Ou seja, você tem um comportamento, você planta uma coisa, é inevitável a sua colheita em cima daquele comportamento, em cima daquelas palavras, enfim. Lei da semeadura, quando você entende isso, até as pessoas no mundo falam sobre isso, né? Falam às vezes de universo, mas não entendem que é uma lei espiritual, lei da semeadura. Você plantou tal coisa, você vai colher aquilo. Pode não ser daquela pessoa que você fez mal, que você vai colher o mal que você plantou. Pode não ser daqui a 1 ano, a 10 anos, não sei, mas o que colhemos, o que plantamos, nós vamos colher. E assim a gente vai ver, até tá em Eclesiastes 8, fala sobre aquele pecador que não é corrigido, porque o juízo não é aplicado naquele exato momento, o coração do tolo está inteiramente ali voltado a praticar o mal. Então a gente vê aquela pessoa que não é corrigida, ela sempre volta a fazer o mal. E aí o triste é, se a pessoa não colher aqui nessa terra e se arrepender aqui nessa terra, ela vai colher e receber o juízo na eternidade, quando lá não há mais misericórdia. Então assim, se você plantou alguma coisa ruim e está se reconhecendo agora, que você se arrependa o quanto antes, para você não colher isso lá na eternidade. O versículo 10 fala sobre preparo. Olha só, se você deixar o machado perder o corte e não o afia, terá de trabalhar muito mais. É mais inteligente planejar antes de agir. Pastor Bruno, quantas coisas não seriam poupadas se houvesse preparo, planejamento? É que às vezes a pessoa acha que é chato essa etapa, né? De sentar, planejar, desenhar, mas é muito necessário. Com certeza, é o princípio da preparação. Isso é um princípio muito importante. Quanto mais preparado, quanto mais conhecimento, né? Menos força a gente vai fazer para conseguir as coisas. Menos estresse, menos a gente vai bater cabeça, né? É uma comparação que eu gosto muito. Eu gosto muito desse versículo. A faca cega, você faz força, e cansa, e estressa, e não corta. Mas se estiver bem afiado, né? A sabedoria, preparo, conhecimento, você vai certeiro. Você não faz muita força, é certeiro, resolve, acerta o alvo, sem maiores estresses. Ou você escolhe, ou você gasta o seu tempo se preparando, ou você gasta o seu tempo se desgastando por não ter se preparado. A escolha é sua. E aqui, pastor Ricardo, no versículo 18, a gente vê uma pessoa que não se prepara, muitas vezes essa pessoa pode ser o preguiçoso. Não é uma regra, né? Mas uma das categorias do que não gosta de ter trabalho é o preguiçoso. E se preparar dá um pouquinho de trabalho. E aqui no 18 diz: se por preguiça você deixar de consertar o telhado da sua casa, ele acabará ficando cheio de goteiras e a casa cairá. Tem que trabalhar, né, pastor? Tem que se esforçar, né? Deus é com esforçado. E complementando aqui o que o pastor comentou, no verso 10 também, ser preparado para aquilo que eu fui.
Eu acho que a pessoa desgasta muito quando ela quer se preparar para aquilo que ela não foi chamada. Agora, se é isso que é para eu fazer, então eu vou me dar o melhor, vou me dedicar. E aqui no 18 falar sobre a preguiça, né? E se deixar procrastinação, deixar para amanhã eu resolvo, amanhã eu vejo. Com certeza. Eu vi uma entrevista de uma jovem que ela estava num balcão de empregos, num lugar, num espaço, e ela foi uma das primeiras. E a jornalista perguntou, que horas você chegou aqui? Eu cheguei aqui, fui a primeira. É porque eu fui mandado embora ontem, eu já estou aqui para arrumar um emprego. Eu falei, caramba, essa menina vai arrebentar. Ela vai arrebentar. Por quê? Ela foi mandada embora ontem e hoje ela já está procurando um novo emprego. E às vezes a pessoa, a preguiça, o relaxo. Né? Para mim ninguém me ajuda, não. Não pode ter essa preguiça. Não, o preguiçoso diz, tem um leão ali na fora. Não tem leão nenhum. Não tem leão nenhum. Vamos para cima. Isso aí, vamos para cima. A gente já está encerrando aqui. Eu só queria deixar uma informação, porque eu acabei citando um texto que está justamente nesse capítulo, mas estava aqui embaixo, eu acabei passando desapercebido, que é falando sobre os bajuladores, né? O 16 e o 17. Vou ler aqui para você, só para conhecimento, né? Um país vai mal quando aquele que o governa se deixa levar pela opinião dos outros, os bajuladores. E quando as autoridades começam a se divertir logo de manhã. Mas um país vai bem quando quem o governa toma suas próprias decisões e as autoridades sabem se controlar. Comem na hora certa e não bebem demais. Ou seja, são pessoas centradas, né? Pessoas que entendem a responsabilidade. Enfim, assim nós encerramos Provérbios, Eclesiastes, capítulo 10. Falei Provérbios porque aqui parece um pouquinho de Provérbios, né? Cada versículo vai trazendo entendimento. E Salomão já não está tão triste mais. Não está tão desesperançoso. Mas, enfim, tem sido um estudo maravilhoso. Faltam 2 capítulos para a gente encerrar. E já passo aqui o dever de casa, que é você ler o capítulo 11 e voltar amanhã para mais estudo da palavra. Mas, falando ainda do capítulo 10, nós temos o comentário do missionário R.R. Soares. E ele diz, nesse trecho, o pregador reúne provérbios que comparam os caminhos de sabedoria à estultícia. Em um deles afirma que apenas um pouco de insensatez põe a perder toda a sabedoria de um homem. Assim como uma mosca morta é capaz de estragar um perfume precioso. É muito melhor agir prudentemente, pois quando abrimos covas, podemos ser os primeiros a cair nelas. Ora, muitas pessoas cometem a insensatez de se desviar do caminho reto, pleno e perfeito que o Senhor preparou para os seus. Elas fazem covas e buracos por esse caminho e, consequentemente, tropeçam e caem no pecado. Outros se afastam da igreja, deixam a fé esfriar e assim abrem brechas que facilitam a ação do maligno. Por isso, esteja vigilante, pois nada se compara ao viver debaixo da proteção do Altíssimo. Muito obrigada, missionário R.R. Soares. E assim finalizamos Eclesiastes capítulo 10. Estude o capítulo 11, pois amanhã tem mais estudo da Palavra de Deus. Pastor Ricardo, muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida. Amém. Eu que agradeço e até o próximo programa. Tamo junto aí. Amém. Tamo junto. E muito obrigado, Pastor Bruno. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite e espero ter outras oportunidades. Amém. Que é sempre bom, né? Meditar na Palavra de Deus sempre é bom. Sim. Deus abençoe também, Pastor Bruno. Amém. E Deus abençoe você aí de casa, que ficou com a gente até o final do programa. Tenho certeza que Deus falou com você, tá bom? Fica aqui o meu abraço a cada um de vocês e até a próxima. Deus abençoe. Você curtiu esse estudo? Deus falou ao seu coração? Então eu vou te fazer aqui 3 pedidos. O primeiro é para que você curta esse vídeo. É um sinal que você gostou e quer receber mais conteúdos como esse. Também vou pedir para você estar comentando, interagindo, participando com a gente aqui nos comentários, tá bom?
E o terceiro pedido é para que você nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, também vai ser bênção para outras pessoas. Então, compartilhe, nos ajude a espalhar essa mensagem. E agora, 2 convites. O primeiro, para você conhecer mais sobre o nosso canal aqui do YouTube. Tem uma playlist só com os podcasts bíblicos, com o livro de Provérbios e os futuros livros que a gente vai estudar juntos aqui. E o segundo convite é para que você venha conhecer nosso perfil lá do Instagram, @canal.cjc. Conteúdos exclusivos, novidades e muito mais, você só confere por lá, tá bom? Então é isso, pessoal. Fica aqui o meu abraço e Deus te abençoe.